Olá chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Todo bien? Sean bienvenidos a mais uma classe de espanhol. Eu sou Daniel, vamos estudar. Olá galerinha, terceira série do ensino médio. Eu sou o professor Daniel, professor de língua espanhola, e a partir de agora vamos para mais uma aula. Então galera, hoje nós vamos abordar um pouco aí das situações comunicativas cotidianas. Isso quer dizer o quê? É o emprego, né, da nossa linguagem, né, de uma forma usual, no seu verdadeiro uso, né, na parte oral, nos diálogos, em algumas situações, né, formais, outras informais. Nós vamos ver como a língua espanhola é utilizada nas diversas situações comunicativas. O slide na tela tem ali uma situação comunicativa, no caso familiar, né, um diálogo entre mãe e filho, né. Então, o tema ali é eles saludem a família, né? Então, saudações de família. Mamá le dice, buenos días, hijo. Juan responde, hola mamá, buen dia, como amaneciste? Então, bom dia, filho, né? Oi, mãe, bom dia, como, né, você amanheceu hoje, amaneciste? Mamá le disse, bien, hijo, sonhei algo lindo. E tu, como estás? Né? Então, bem, filho, eu sonhei algo lindo. E você, como está? Me sinto mal, mamã. Me duele a cabeça. Né? Então, me sinto mal, mamãe. Minha cabeça dói. Aí, mamãe responde, né? Ai, não, hijo. Em seguida, te preparo algum mantecito. Então, não, filho. Vou te preparar algum remédio, algum medicamento, né? Juan disse, graças, mamá. Mamá disse, né? Não olvides que te amo. Não esqueça que eu te amo. Sim, mamãe, eres la mejor mamá do mundo, né? Ou seja, sim, mamãe, você é a melhor mãe do mundo. Então nós temos aí uma situação entre mãe e filho. Podemos perceber alguns recursos estilísticos ali da linguagem informal, né? Já que é um diálogo restrito aí e as pessoas do discurso, elas têm afinidade. Então, galerinha, para nós, né, dentro da linguagem, né, para a comunicação, nós precisamos, né, de alguns elementos da comunicação. Então, quais são os elementos básicos da comunicação? Ou seja, para haver um diálogo, o que é preciso? Nós temos que ter o emissor, né, que é aquele que está emitindo a mensagem, né, seja ele hablante, ou seja, falante, ou o escritor, através da mensagem escrita, né, linguagem verbal e não verbal. Nós temos, né, o receptor, são as duas pessoas do discurso principais, né? Receptor é quem recebe a mensagem, seja ela um oyente, que é um ouvinte, ou um leitor, né, que está lendo, tá? Então, entre emissor e receptor, nós temos o quê? Uma mensagem, ou seja, aquilo que o emissor está falando e aquilo que o receptor está escutando, ou que está escrevendo, ou que está lendo, né? Nós temos a mensagem. E aí, dentro da mensagem, né, nós temos o código. O que é o código? O idioma em si, né? Quem escreve algum código e o código tem que ser interpretado ou entendido para que haja comunicação, né? Porque imagina que se eu sou japonês e o cara está me falando inglês, será que eu estou entendendo? Não, né? Possivelmente não. Por quê? Porque o código não é o que ele conhece. Então, para a gente também entender a mensagem, a gente tem que conhecer o código. Código esse que é o idioma, a língua em si, né? E aí nós temos que ter o canal também, que é o meio pelo qual a mensagem vai, né? Ninguém consegue emitir uma mensagem para um receptor pela telepatia, poder da mente, né? Imagina só, estou aqui, calma aí, vou conversar contigo aí do outro lado, deixa eu ver, já sei o que é que você está pensando. Temos uma comunicação. Não, não temos, porque precisamos de um canal, né? E o pensamento não é um canal, né? Nesse caso aqui, no diálogo anterior, né, o canal foi a própria voz, né? Foi o próprio, a própria fala ali, né? A parte física aí, né? Da propagação do som, né? Então o canal foi o som, tá? E nós temos ali, entre tudo, né? Nós temos o referente, né? Que é o conjunto de tudo isso aí, né? Então vamos a mais uma situação. Agora nós partimos para a situação comunicativa escrita aí, né, que vocês utilizam bastante, que é o WhatsApp. Então nós temos um grupo ali, né, que tem mais de uma pessoa. Então temos um discurso coletivo. Aí o tal de Tonho diz ali: Mi hijo va de rey mago, me lo ha dicho la seño la salida.
Eu disse, meu filho vai vestido de rei mago. Né? Ele me disse antes de sair. Laura disse, que se melhore, né? Esteba, hagamos uma cadena de oração por Kenia. Então, Kenia aí já é outra personagem, estão se referindo, né? Que fazemos aí uma oração para que Kenia melhore, ela não vai para a festa dos reis magos, né? E, enfim. Então, nesse caso aí, né, nós podemos perceber que nós temos vários emissores e que são receptores e emissores ao mesmo tempo, porque eles estão conversando dentro de um grupo de WhatsApp, né? Onde também é uma situação comunicativa. Aqui é uma outra situação comunicativa aí, né? Ela trata por quadrinhos. Quem eres tu? Né? Garfield diz, sou el gato del granero. Né? Quem é você? Né? Eu sou o gato de graneiro. E eu sou Garfield. Né? Aí o gato diz, eu sou el gato. Aí Garfield pergunta, onde vives? Bem, pensemos de novo, Renio. Então observe aqui, né, uma situação comum, uma apresentação formal, né, da língua espanhola, né? Quando você pergunta quem eres tu, né? É uma apresentação, quem é você, quem é tu, né? Una de las mejores cosas de la granja es la naturaleza, né? Então, uma das melhores coisas, né, é a natureza. Está em todos os lados, então, ou seja, está em todos os lados. Hasta debaixo de tu sapato, né? Até debaixo do sapato, aí, com a quantidade de terra que você tem no sapato. Então, uma situação aí, né, locutor e interlocutor. Aí, mais uma conversa no WhatsApp, né? Entre mãe e filho ali, me parece. Usted, madre, le doy el cielo, el mar e la tierra. Para você, mãe, eu dou o céu, o mar e a terra, né? Aí tem o emotion ali, né? Que também é uma maneira de se comunicar, né? É uma linguagem não verbal, tá? Assim, hijo, buena ideia. Mejor no te contexto. Ele orou por la Carlita, por tu linda palavra de unir a madre. Ah, sim, filho, boa ideia, né? Melhor nem vou contestar você. Eu choro que só, pelas tuas lindas palavras, né? Um bom filho a sua mãe. A veces quisiera ser aprender a hacer coisas para que tu te sientas orgulhoso de mim, assim como eu lo estou por ti. Então, às vezes eu quero fazer coisas, né, para que você sinta orgulho de mim, assim como eu sinto de você. Já me sinto orgulhosa de minha madre, de por vida. Ou seja, eu sinto graça por você, até pelo meu próprio fato de existir, né? Você me trouxe ao mundo. Então, mais uma situação comunicativa aí, né? Entre mãe e filho, né? Pelo WhatsApp, que também é o canal, né? E aí nós temos algumas situações aí, né? Essa situação formal, uma entrevista laboral, a conhecida tal famosa entrevista de emprego, né? Que é uma situação comunicativa, onde devemos fazer uso, né, da clareza, da objetividade, do bom uso da linguagem, né, a formalidade, postura e várias outras, né, características aí são apresentadas dentro desse gênero. Então temos ali, né, algumas perguntas que podem ser feitas, né, dentro de um gênero discursivo como esse. Háblame de algum momento em tu vida laboral em que lá hayas cometido um erro. Então fale um pouco da sua carreira, né, seus pontos fortes, seus pontos positivos, negativos. Por que deixaste tu emprego anterior? Ou seja, por que deixou seu último emprego? Né? Como lo solucionaste? Ou seja, como você toma decisões ou faz para resolver problemas e conflitos que surjam no dia a dia? Qual é o teu maior defeito? Né? Qual é o teu maior defeito? Então são perguntas aí do cotidiano da entrevista de emprego, né? Dentro do uso da formalidade, as pessoas respondem, né, de aquilo que elas veem que é o melhor, né, para se sair dessa determinada situação aí com a vaga garantida, né. Aí temos um diálogo aqui, né, mais informal. Juan e Ana se encontram em la estação de metro. Né? Então, Juan e Ana se encontram na estação de metrô. Olá, Ana, como estás? Olá, Ana, como você está? Ela disse, né? Bem, graças. E tu? Eu estou bem. Obrigado. E você? E tu?
Ah, muito bem. ¿Para onde vas? Ah, estou muito bem. Para onde você vai? Vou a minha casa, venho da escola. E tu? Para onde vas? Ou seja, eu venho da minha casa, né? Não, na verdade, eu vou à minha casa, venho da escola, né? Vou da escola e vou para a minha casa. E tu, de onde vas, né? Ou seja, para onde você vai. Então, a situação comunicativa ali, né? Mais rápida na situação aí, de acordo com o contexto. Aí temos um diálogo entre alumno e professora, né? Alumno diz: professora, nel exame da próxima semana, evalúa o departamento e sua capital? Ou seja, professora, na prova da semana que vem, você vai cobrar as cidades e suas capitais, né? Professora, claro que sim, claro que sim. Aluno responde: ah, não sabia, não sabia. Professora disse: isso, já dije la semana passada. Incluso lhe pedi que traga um mapa político de Paraguai para poder fazer o exame. Isso eu já disse semana passada. Inclusive pedi para que vocês trouxessem aí um mapa político do Paraguai para poder fazer o exame, né, para poder fazer a prova. O aluno diz: es que estive enferma, né, eu estive doente. A professora disse: quando não falta a classe, deve pedir os deveres a seu companheiro. Este tema já hablamos a princípio de ano. Ou seja, quando alguém falta a aula, né, a gente deve o quê? Ir com o colega, né, e pegar o material que foi passado, ou verificar o que o professor cobrou, né? Ou seja, ele tem que ficar a par da situação, né, galera? Aluno diz: sim, já sei, me olvidei, perdão. Já le voy a pedir a meu companheiro seu caderno, adiós. Então, eu me esqueci, professora, perdão, vou pedir no meu colega o caderno dele. Tchau, né? Professora, adiós, estuda muito. Adeus, né? Até logo, estuda muito. Então, galerinha, nós vamos aqui a nossas atividades práticas, né? Temos aqui a situação 1, né? Marisol lê o periódico que as classes retornarão à la presencialidade. Ou seja, Marisol leu no jornal que as classes retornarão, né, ao momento presencial. Ou seja, as aulas remotas acabaram, vai voltar às aulas presenciais. E aí nós queremos, né, identificar quem é o emissor, receptor, qual a mensagem, o código e o canal. Então, como emissor, né, já que ela leu a notícia no jornal, quem é o emissor é o jornal, o periódico, né? Ele que é o emissor, ele que está trazendo a informação para ela está lendo. O receptor, Marisol, né? Já que é ela que está lendo a notícia. Qual a mensagem, né? A mensagem é: as classes retornam à presencialidade. Ou seja, as classes voltarão, as aulas voltarão de forma presencial. Qual o código? Simples, o código aí é o idioma espanhol, né? A língua espanhola. Se fosse em português, seria o português. E qual o canal? O canal foi o próprio jornal. Ah, professor, emissor e canal é a mesma coisa? Não. Observe, emissor, nesse caso o periódico, né, é o jornal impresso, ele que é o emissor. O canal, que foi a forma, é o periódico, né, que é quem? O próprio jornal, a matéria do jornal, né, a matéria física. O emissor, o periódico, quando a gente fala do jornal, mas é as pessoas que escrevem o jornal, né? Não é o jornal em si, porque jornal não se escreve, ele é uma matéria inanimada, né? Jornal não fala, jornal não anda, é um simples papel, tá? Então, quem foi o emissor é quem escreveu o jornal, esse que foi o emissor. Então, o jornal que escreveu o jornal porque quem cria o jornal é o próprio jornal, né? A gente chama de jornal toda aquela equipe que está por trás para escrever um determinado jornal. Então, aquelas pessoas que trabalham dentro da marca do jornal, né, é que são os emissores, tá? E o jornal impresso, que é o papel, é o canal, tá, galerinha? Não confundam as coisas aqui. Então, galerinha, chegamos ao final de mais uma aula. Não esqueçam de acessar a plataforma Eduque. Adiós!